Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, ou seja, aos chefes religiosos do povo de Israel. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados e bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem, jogai-o fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, é preciso entender em primeiro lugar que essa parábola aqui Jesus contava para, exatamente, como está dizendo aqui, né, os sumos sacerdotes, né, e os anciãos do povo, ou seja, era a elite religiosa, né, do povo judeu. Né? E Jesus quer mostrar exatamente o seguinte, que o Pai ofereceu a eles, aos judeus, a grande festa, a grande união com Deus, mas eles rejeitaram. Né? E rejeitaram na pessoa do próprio Jesus, que veio em nome do Pai. Né? Esse é o primeiro ponto dessa questão. E Jesus compara, então, a parábola que ele vai contar ao reino dos céus. São muitas as parábolas que Jesus conta sobre o reino dos céus. Né? Pelo menos mais de 20 parábolas do Evangelho. Aqui, então, ele compara o reino dos céus com um rei. Né? Esse rei é o próprio Deus, que preparou a festa de casamento do seu filho, o filho é o próprio Jesus. Cristo vai se unir à humanidade, na sua humanidade, para levar a humanidade para Deus e celebrar as bodas do Cordeiro. Né? A Bíblia começa falando do casamento e a Bíblia termina falando de casamento. Né? E Jesus falou muitas vezes de bodas. Né? Ele vai às bodas de Caná. Então, por quê? Porque o reino dos céus é o quê? É essa aliança, e aliança quer dizer casamento, né? É a aliança de Deus com a humanidade. No Antigo Testamento, Javé e Israel. Javé que escolhe Israel como a sua esposa. Né? Tanto assim que, quando essa esposa, Israel, ia adorar os deuses falsos, né? Javé ficava furioso. E os profetas diziam, né? Vocês são como uma mulher adúltera, né? Que adultera, que, né? Vai prostituir nos lugares altos. Que lugares altos eram esses que os profetas falam, né? O lugar onde tinham os deuses dos pagãos, os Aserás, os Baals, os Moloque da vida. Né? Então, Deus compara sempre a união dele com a humanidade com uma aliança. Por isso nós temos a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, e a nova aliança, o Novo Testamento. Né? E no Novo Testamento, a aliança é o quê? Cristo e a igreja. São Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo fala, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo ama a igreja, se entrega por ela, faz. E o Apocalipse, a Bíblia termina no Apocalipse dizendo exatamente isso. A esposa e o Espírito dizem: vem, Senhor Jesus, Maranatá. Né? Ou seja, a esposa é a igreja que vai celebrar as bodas com o Cristo em toda a eternidade na casa do Pai. Então, é isso que esse evangelho quer mostrar. O Pai preparou, né, a festa de casamento do seu filho. Né? Inicialmente com o povo judeu, mas depois também com todos os outros povos. Né? E convidou os seus primeiros foram judeus. Rejeitaram. Então, Deus vai chamar o mundo inteiro. Né? São Paulo, por exemplo, vai pregar para os pagãos, para os gentios, que eram chamados de gregos,
né? Em toda aquela região da Turquia de hoje, né? Então, Deus mandou chamar aí, né? E chamar todos aqueles que não quiseram vir para a festa, mandou então nos caminhos, nos lugares mais distantes, e chamar a outros. Ou seja, Deus quer celebrar esta união com a humanidade, né? Ele ofereceu primeiro aos judeus, rejeitaram, então ele vai oferecer aos outros. E a casa ficou cheia, ou seja, os pagãos vieram para a igreja, os povos do mundo inteiro. Mas tem uma exigência para participar desta festa, desse banquete com o Pai. Não basta entrar na casa, tem que estar aqui, né, com as vestes adequadas. O que são essas vestes adequadas? A gente sabe, né? Quem aceitou Cristo, quem aceitou o Evangelho, viver de acordo com o Evangelho, né? Então, aqui tem várias lições para nós, né? Diz aqui o texto, mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. É isso mesmo. O Evangelho é pregado no mundo inteiro, né? Alguns dizem, não, eu vou para o meu campo. Muita gente, final de semana, por exemplo, quer ir para o seu sítio, para as suas chácaras, né? Esquece que é domingo, que é dia santo, dia de rezar, não está nem aí, né? Outros vão para os seus negócios, não tem tempo para Deus, né? Só vive para os negócios. E outros, ainda pior ainda, agarraram os empregados, bateram neles, mataram. Quantos que matam os cristãos, né? A perseguição aos cristãos hoje acontece no mundo inteiro, né? Então, vejam, é o reino dos céus. Muitos simplesmente não querem saber, não vou, tem meu negócio, tem meu sítio, tem meu trabalho, né? Tem meu trabalho. Outros, eles, né? Pior ainda, perseguem os cristãos, odeiam os cristãos, né? Nós estamos vendo hoje, por exemplo, né? Quanto a esse laicismo anticatólico, né? Pessoas que entram nas igrejas, profanam as igrejas, esse movimento feminista radical, terrível, né? Que profana, picha as igrejas, né? Porque a igreja não aceita o aborto, porque a igreja não aceita celebração de casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, Jesus coloca bem claro o que vai ser a sua igreja, o seu reino, né? E aí, ele manda chamar, né? Todos aqueles que os empregados encontrarem nas encruzilhadas, encontraram nos caminhos, trazer para a festa. Mas tem uma exigência, né? Tem que estar vivendo, para participar desta festa, tem que ter a veste nupcial, né? Ou seja, tem que ter uma vida de acordo com o Evangelho, uma vida de acordo com a mensagem de Cristo. É a mensagem do Evangelho de hoje, porque senão vai ser retirado da festa, né? Jesus coloca aqui a linguagem daquele tempo, né? O homem, quando era preso, né, porque ele estava fazendo coisa inadequada, amarrava os pés, amarrava as mãos e jogava muitas vezes a morte. Jesus usa essa linguagem lá do tempo dele para dizer vai ser excluído, né? Não pode se entender ao pé da letra também, isso que ele está dizendo aqui, né? Quando ele fala haverá choro, ranger de dentes, quer dizer, a pessoa que não quis saber de Deus, abandonou tudo, vai acabar vivendo um dia sem Deus. Essa vida eterna sem Deus é que a igreja chama de inferno, né? E eu gosto de lembrar uma passagem muito interessante de Santa Catarina de Sena, que ela diz assim, Deus falou para ela, né? Tem um livro chamado Diálogos, que Santa Catarina de Sena escreveu, que é o diálogo dela com Deus. E Deus disse para ela o seguinte, que as pessoas se jogam no inferno voluntariamente, livremente. Não é Deus que empurra a pessoa para o inferno, não. Deus fala, não, a pessoa voluntariamente vai para o inferno. Ela vai se afastando de Deus, até chega um ponto que ela não quer saber de Deus, não quer viver com Deus, então vai viver sem Deus para sempre, né? Bom, e aí Jesus termina dizendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são esses escolhidos? São aqueles que são chamados, aqueles que ouvem a pregação, ouvem a voz de Deus e aceitam o chamado, né? Aceitam, né, o Evangelho, aceita a igreja, vive de acordo com aquilo que a igreja ensina. São os escolhidos. Não é que Deus escolhe um e não quer saber do outro. Não, Deus chama todos. É bem claro, né? Muitos são chamados, mas poucos aceitam o chamado. Então, o que nós temos que fazer é aceitar o chamado de Deus. Nós que recebemos o dom da fé, nós que nascemos numa família que nos deu a fé, cultivar essa fé, né? Ser escolhido. Ser escolhido é cultivar essa fé, viver em Deus, viver com Deus, viver para Deus, né? Viver também para os irmãos, viver para levar as pessoas para Deus, trazer as pessoas para Deus, né? Porque não tem presente melhor que a gente possa dar para uma pessoa do que a gente levar a pessoa para Deus.
né? Isso, evidentemente, exige de cada um de nós uma vida correta, né? Uma vida em busca da santidade. O Papa João Paulo II dizia uma coisa muito bonita: a força mais poderosa para levar alguém a Cristo é a santidade. Veja, não é a cultura, não é o dinheiro, não é a internet, não é o rádio, não é a televisão. Tudo isso é instrumento. Mas a força mais poderosa para levar Cristo aos homens é a santidade. E é fácil de entender isso. Basta olhar a vida daqueles que mais trabalharam para Deus na história da humanidade. Quem foram? Os santos. Quem mais levou gente para Deus? Os santos. Né? Você pega um Curadars, que era um rapaz do campo, da roça, sem cultura, sem preparo, se tornou um grande Curadars. Né? Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, esses homens nunca usaram internet, televisão, rádio, automóvel, nada. Mas por que transformaram o mundo? Né? Por que o São Francisco transformou o mundo? Por que o São João Bosco transformou o mundo? O Santo Inácio de Loyola transformou o mundo? Porque eram santos. Então, realmente, se a gente quiser trabalhar pelo reino de Deus, né? Trazer as pessoas para grandes bodas, que Jesus fala aqui, né? A união com a igreja, né? Na casa do Pai, o que nós temos que fazer, antes de tudo, é a gente procurar viver a santidade. Deus chama os santos. Hoje, a igreja celebra a festa de São Bernardo de Claraval. Que homem extraordinário, que santo extraordinário, né? Ele atuou em tudo que foi campo possível imaginário. Né? Fundou mosteiros, né? Ele era do século XI, fundou mosteiros na França toda, né? Doutor da igreja, né? Viveu para Deus e trouxe muita gente para Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora, com a intercessão também de São Bernardo de Claraval, que conceda-nos essa graça de nós aceitarmos o convite do Senhor para esse banquete nupcial, que é a vida eterna no céu. Já começa aqui na terra e continua na eternidade. Deus nos dê a graça da perseverança. Deus nos dê a graça do amor a Ele, amor a Cristo, amor à igreja, né? Para podermos participar desse banquete celeste.